sejam todos bem-vindos. Eu sou Leila Müller, esse é o programa Papo Consciente do Laboratório, do canal Laboratório Quântico. E hoje nós vamos falar sobre amizade, distância e outras cositas más. E a nossa convidada de hoje é Gisela Carvalho. Gi, fala um pouquinho de você para o povo te conhecer. Eu sou Gisela, eu moro em Recife. Conheço Leila desde criança, porque metade da minha vida eu morei em Niterói. Nasci aqui em Recife, quando eu era bebê, meus pais foram para Niterói. Quando eu tinha 3 anos de idade, fui morar em Piratininga e morei até os 25. Então, estudei a vida toda lá. Cheguei a fazer faculdade no Rio, depois que eu vim morar em Recife. E a gente já se conhecia da escola, mas de vista, porque não era da mesma série. Mas aí depois meu irmão Francisco abriu um bar chamado Gato Preto, quem é de Niterói deve lembrar. E aí eu e Leila, a gente era figurinha carimbada do Gato Preto, estávamos todas lá. Isso aí tem uns 20 e pouquinhos aninhos, né? Bem Então, pouquinho. bem pouquinho. E aí eu moro há 25 anos em Pernambuco, moro atualmente em Recife, morei em Fernando de Noronha, em Tamandaré, em Arco Verde, mas voltei para Recife, estou aqui. Minha família está em Niterói, então eu estou sempre indo e toda vez que eu vou a gente se encontra. E aí a gente nunca perdeu o contato, eu e Leila, porque afinidade de alma é afinidade de alma, né? Tem os Verdade. vai de volta, mas se você pensar bem o quanto é pequenininha nossa vida diante da eternidade do cosmos, aí você vê que 5, 10, 20 anos é tão pouquinho tempo É que verdade. não dá para ninguém se afastar quando as almas são afins, não. É verdade. Com a aquariana doida e uma sagitariana mais doida ainda não se. Pois é. Verdadeiras, né? As É, pessoas têm mania de chamar a gente verdadeira de doida, porque pouca gente tem coragem de ser o que é, sem se preocupar em agradar os outros. E aí essas pessoas são taxadas de doida, mas essas são as pessoas mais verdadeiras. ah, mas é assim, eu tenho essa minha, até tenho esse meu lado meio doido mesmo, que eu gosto. Mas eu tava lembrando aqui de uma coisa agora, porque você falou que a gente só foi se encontrar depois no Gato Preto. Só que não, sabe por quê? Que Flávio ficava tocando violão lá na porta da sua casa e a gente ficava lá cantando. Ah, é verdade. Ah, é porque a ordem cronológica das coisas, se o violão de Flávio na porta foi antes ou depois do Gato Preto, eu não sei. Eu não aguento. Eu tava lembrando esses dias e tava comentando, porque eu ia separar foto, mas enfim, tá tudo no sótão e nasceu gato no sótão, então eu resolvi não botar a cara no sótão, entendeu? Tá cheio Eu, de pulga. não, pulga não tem, graças a Deus. Eu jogo óleo Ah, de que bom. lavanda, tudo. Não dá. Mas aí eu tava me lembrando dessa coisa toda, porque eu tive uma amizade no final das contas com a família toda, né, Gisela? É. Porque E é engraçado que a maior amizade sua é até com meu pai, que é a figura mais seu pai foi o disparatada da primeiro amigo família. da família. Eu sabia disso? Oi? Cortou? Seu pai foi o meu primeiro amigo da família toda. Que ele tinha aquele Verdade. bar, eu fumava, eu ia comprar cigarro lá no Andorinha e ficava batendo papo com ele. Uhum. Exatamente, ó, com a distância, a história de afinidade de alma, a idade É, cronológica mais longe, do outro sexo, uma vida totalmente diferente, vocês sempre foram super amigos, e eu sempre achei super legal essa amizade. eu acho mó barato. E aí, depois que eu conheci todo mundo, eu achei Aliás, engraçado. Fala. depois a gente tem que mandar esse vídeo para ele. Ah, ele vai adorar. Uhum. Porque eu fico prestando atenção e eu recebi um texto que eu amei. Aliás, foi até um Hum. vídeo, acho que eu enviei para você, falando dos tipos de amizade. Porque assim, as pessoas falam assim: ah, porque a minha melhor amiga é fulana. E eu não tenho a melhor amiga, eu tenho muitas melhores amigas. E é engraçado, Uhum. porque Uhum. cada uma tem uma época, cada uma serve para uma dica diferente, para uma coisa diferente, que eu tenho amiga solteira, eu tenho amiga casada, eu tenho amiga Verdade. hétero, amiga homo.
Então, as pessoas são diferentes e não tem como você ter um melhor amigo, porque você precisa de colo para coisas diferentes. E tem gente que sabe mais sobre uma coisa, sabe mais sobre a outra. Verdade. O bom é ter muitos, né? O que você Cada acha? pessoa completa a gente num pedacinho, Exatamente. porque a gente é único, né? Então, assim, por mais que eu tenha afinidade contigo, a gente não é igual. Vai ter coisa que você curte que eu não, vai ter coisa que me agonia que é você não, vai ter coisa que empolga, e assim, você vai achando os seus pedacinhos nas outras pessoas que te completam. Mas, assim, é muito legal. Eu tava lembrando, você estava falando negócio de amizade, né? Vamos falar sobre amizade hoje. Eu tava me lembrando de um texto que eu li uma vez falando: se você quer encontrar sua alma gêmea, lembre-se que se ela é gêmea a você, então para você localizar, para você entrar em sintonia com ela, você tem que chegar o mais perto possível da sua essência. E aí você Ah, vibrando exatamente quem você é, você vai atrair uma pessoa que vibre muito como você. E assim, não sei se existe alma gêmea, isso aí é de acordo com a crença de cada um, mas assim, eu acho que isso vale para amizade. Quanto mais perto você é de ser você mesmo, mais você vai atraindo aquelas pessoas que têm afinidade com você mesmo, com o que você vibra, com o que você se interessa. Então, assim, são essas almas gêmeas, assim, digamos, entre aspas, mas são almas que têm afinidade com a sua. Você pode ver, quando você está numa fase triste, você acaba atraindo pessoas tristes. Quando você reclama demais, você atrai pessoas que reclamam demais. Quando você está numa vibe super boa, começa a se aproximar junto de você pessoas com um astral muito legal. Eu fiz um tempinho de terapia e minha terapeuta falava assim, né? A cada salto que você dá na sua vida, a cada transformação que você faz, você vê que aparecem novas pessoas e que tem outras que somem. Isso exatamente. está acontecendo. Eu estou passando por uma fase de transformação interna muito grande desde mais ou menos novembro do ano passado. Eu comecei antes da pandemia, antes do recolhimento já. E é engraçado como tem pessoas que tinham muito contato comigo que simplesmente desapareceram mesmo. Por mais que eu goste, não aconteceu nada, a gente não brigou, nada. Mas essas pessoas se afastaram naturalmente, eu me afastei, sei lá, e outras pessoas assim estão chegando. É, Cada pessoa que passa na vida da gente, que permanece, ou que se afasta, ou que vai e volta. Eu e Leila passamos quanto tempo sem se falar? Sei lá, uns 10 Mais, anos, e depois, ou mais. E aí depois volta, reaproxima. Cada vez que isso acontece é com, sabe, é um aprendizado, seja ele bom, seja ele doído, sei lá, mas as pessoas passam na sua, cada pessoa que passa na sua vida, você adquire um aprendizado daquilo. É ai, com muito certeza. legal. E a E a questão do gente, aprendizado sobre si próprio é aquela história, né? Ou você aprende pela consciência ou aprende pela dor, mas você vai aprender. E assim, a pelo amor, gente escolheu não aprender pela dor, né? A gente está buscando essa autoconsciência, né? Eu acho que foi isso que reaproximou tanto a gente recentemente. a gente pode aprender pelo amor, né? Porque as É, pessoas não estão acostumadas a conhecer essa realidade de como que o amor pode me ensinar alguma coisa. As pessoas estão com essa implante na cabeça de que você só pode aprender se você apanhar. Então a gente tem que uhum, desmistificar. E você falou uma coisa que está muito certo. Tem um dizer que assim, as pessoas entram e saem das nossas vidas, mas elas nunca vão só. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. E isso, isso é exatamente. nós acordamos todo dia, mas nunca dormimos a mesma pessoa que nós acordamos. Porque nós falamos, Verdade. com pessoas, trocamos ideias, mudamos de ideia, temos ideias diferentes, então a gente nunca é a mesma Uhum, pessoa. E é uhum. engraçado, assim, esse tempo todo que a gente ficou distante, Mas tem a uma gente, essência que não muda, né? Tem uma vibração, tem uma essência. É como se fosse. Isso é indizível, mas é como se fosse um cerne, um guia. A energia melhora, piora, mas aquela essência. Você vai descobrir coisas que você tinha desde criança, mas todo como é que eu vou dizer? O relacionamento com o mundo, esse muda diariamente, sim.
E você, por exemplo, eu acredito numa coisa, que quando você escolhe alguma coisa, vamos dizer assim, vou dar um exemplo bem fácil de conseguir entender. Eu gostava só de vermelho, vamos dizer. E aí hoje eu gosto também do amarelo. Então eu desbloqueio todas as coisas que existem em amarelo na minha vida, mas não quer dizer É, que eu bloqueei o vermelho. Eu estou desbloqueando o amarelo. E aí, como eu estou desbloqueando o amarelo, o que que acontece? Eu vou ter o vermelho, o amarelo e o laranja, V. Então, eu tenho é, hoje muitas mais possibilidades do que só aquela possibilidade que eu tinha. E essas pessoas que gostam do vermelho e do laranja vão se acoplar à minha energia. Então, eu vou ter é, pessoas diferentes. E quem não gosta vai continuar lá só gostando do vermelho. Não é questão que a gente não vai se falar, mas quando eu estiver disposta a ver só o vermelho um dia, aí eu vou estar com essas pessoas. Nossa, é. gostei, adorei. Não achei que fosse É, ficar né? Uma das coisas que eu estou pensando nesse tempo de recolhimento, autoconhecimento e transformação é assim, como é importante ampliar a visão de mundo da gente, acolher o diferente. Quando chega uma pessoa com um comportamento muito diferente do seu, você estranha. Aí, eu sou de uma família que é extremamente crítica, a Leila sabe disso, né? Cada um mais bonzinho do que o outro para criticar os outros. E assim, você fica, mas por que que eu vou criticar aquele que é diferente pensar de mim? Para, não critica, mas não é só criticar da boca para fora, não, é dentro de você. Porque na hora que você não fala nada, você é gentil com a pessoa, é educado, mas dentro de você, você está criticando, você está bloqueando realmente a tua receptividade para aquela pessoa que age tão diferente. Aí você, não, gente, vamos, não sei se é o anjinho da guarda que está soprando no meu ouvido, não sei se está vindo dentro de mim mesmo, mas, cara, não faz assim, não faz juízo de valor disso. Simplesmente acolhe, observa, recebe, vê como aquela pessoa é diferente, como as ideias são diferentes, como o comportamento é diferente, que às vezes as ideias nem são tanto, mas o comportamento é muito diferente. Que o comportamento que a gente tem é todo decorrente das nossas experiências de vida. Do com que a gente certeza. aprendeu dos pais, do que a gente aprendeu da escola, do que a gente aprendeu dos amigos a vida inteira, da carreira Escolheu da gente. porque Oi? os Sumiu teu áudio. que a gente escolheu pegar Ah, disso tudo, gente, porque a gente teve muitas informações e uhum. nem todos ficaram, só o que a gente escolhe para ter realmente experiências e seguir em frente com elas, né? E aí a questão da consciência. Quando você escolhe as coisas inconscientemente, você vai deixando, você vai recebendo e acumulando muita coisa que não te serve. Então, assim, essa importância do autoconhecimento, da consciência, para você. Peraí, eu recebi esse tanto de coisa. Eu tenho uma tia psicóloga que ela falou de um exercíciozinho que a gente faz que é muito legal. É, na verdade, não é um exercício. O exercício é decorrente de um texto, mas isso foi um texto que ela mostrou. Que é assim, como se você tivesse recebido um monte de moedas dos seus pais. E aí, se você é aquela pessoa muito mimada, muito, não teve nenhum conflito com seus pais a vida inteira, você vai, recebe todas as moedas e guarda tudo aquilo com você e pode carregar um peso extra. Se você teve problema com seus pais e tem algum tipo de revolta com eles, você vai jogar as moedas todas de volta na cara deles. Não é bem assim o texto, não, mas é o que eu estou lembrando da figura. Mas assim, tem uma hora que você atinge uma maturidade, você fala assim, peraí, quantas dessas moedas realmente eu vou precisar, me servem, e quantas delas eu não, isso aqui não serve para mim, eu não quero continuar carregando. E você coloca, você não joga de volta na cara dos seus pais, você coloca delicadamente ali no cantinho, não carrega elas com você. E aí essa consciência faz com que você escolha, estou falando dos pais, que os pais são a formação da nossa personalidade. Mas isso vale para a vida inteira. Você só é formado pelos pais até uns 7 anos de idade. A partir daí, você começa a ser formado pela sociedade quando é adolescente, principalmente pelos seus amigos, tal, professores, etc. E assim, peraí, eu recebi isso tudo aqui. O que é que eu quero carregar comigo? O que é que eu escolho para mim? E o que é que eu não quero, eu acho que está sobrando, eu simplesmente coloco ali. Então, isso vale para qualquer comportamento. Às vezes você se pega tendo comportamento igual a uma coisa que você detestava na sua mãe, né?
Aí você fala, Sempre. não, sempre, todo mundo. Principalmente, é, cara, minha mãe faz isso, aí você fica com maior raiva da sua mãe, depois você vai descobrir que você só tem raiva dela quando ela faz isso, porque você tá fazendo igual. E aí, na hora que você deixa de fazer aquilo, você não vai ter mais raiva dela, deixa ela continuar fazendo aquilo e pronto. Então, assim, a história dos pais, né, como é importante, mas as amizades também, você, né, você teve contato com todas aquelas pessoas, com cada um você aprende sempre e Sim. você continua mantendo contato. Olha a gente aqui morando separada há 25 anos, mas hoje as tecnologias permitem que a gente esteja pertinho, ó, a gente está no mesmo cantinho agora, mesmo com a distância física de, sei lá, quase 3.000 2.600 quilômetros. Mas você mantém perto de você aquelas moedinhas que você quer e o que Sim. você acha que não te serve, o que não te serve, você bota ali no cantinho e segue sua vida. Mas que foi aprendizado, foi. E é legal porque assim, tem duas coisas aí. Uma que eu acho espetacular que você falou. Porque principalmente essas coisas de mãe, que eu acho que mãe passa a maior parte do tempo com a gente, né? Então a gente pega mais jeitos e trejeitos de mãe. É engraçado isso. E o que a gente aprende muito mais com a mãe. Pelo menos no meu caso foi assim, e no caso da minha filha também está sendo assim. Então a mãe, ela detém o conhecimento que é passado para os filhos, né? Então, é engraçado porque às vezes é, a gente bate de frente com a mãe, mas não é que a gente bate de frente com a mãe, a gente bate de frente com um sentimento que a gente tem em respeito a alguma coisa com a mãe. Às vezes a gente não tem a consciência do que é. Por isso que a gente bate tanto de frente com a mãe. E mãe é um negócio muito enlouquecedor, né? E eu só fiquei sabendo disso depois que eu pari, inclusive. Porque enquanto você é filho, você não pode, você não conhece os dois lados, só conhece um. Então você não consegue compreender essa trama toda, né? E aí parece que quando eu parei, parece que fez assim. Tchá! E aí eu falei assim, Senhor, pera, o que tá acontecendo? Que parece que ligou alguma coisa que já existia dentro de mim, desbloqueou, e eu comecei a ver as coisas diferentes, comecei a ver os seres humanos diferentes, comecei a ver o mundo diferente. E aí eu olhei e falei assim, agora danou-se. E eu ficava olhando e falava assim, será que eu dou conta? E aí, aonde que eu quero chegar? Hoje, eu entendo muitas coisas que a minha mãe fez. E hoje a gente consegue ser amiga, sabe? Uhum. Porque eu acho que depois de uma certa idade já passa aquela coisa da mãe e da filha, assim, que a mãe sempre vai achar que o filho é filho, vai achar que não sabe, vai achar que. Mas a gente consegue ter uma amizade além de ser mãe e filha. Você consegue sentir isso também? Então, no meu caso foi bem diferente, porque lá em casa, a mãe, pai, tudo foi meu pai, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa discreta e calada. E meu pai, assim, ô espalhafato, o que se ocupa de tudo que você está fazendo 24 horas por dia, o tempo todo. O que tá o tempo todo, tava a vida inteira dizendo, você tá assim, fala assado, faz não sei o quê, assim. Então, minha mãe, depois que eles se separaram, quando eu já estava perto de uns 20 anos, aí minha mãe pôde mais ser ela mesma, porque meu pai é extremamente espaçoso e nunca deixou ela ocupar esse espaço. Então, assim, é meio que fui criada por pai. E essa questão com minha mãe, essa aproximação da minha mãe se deu mais na partir dos 18, 15 para 18 anos, por aí. Só que minha mãe, ela é muito mais amiga do que mãe. Ela nunca foi essa mãe de proteger, de cuidar, tal. Então, assim, essa relação com minha mãe eu estabeleci muito mais tarde, já praticamente adulta, já adulta, né? Porque a gente biologicamente já está completamente adulto na cidade. E com uma mãe que tem esse perfil de amizade. Então, sempre fui amiga mais dela. E isso tudo que você está falando aí, de entender, de sair correndo daquela superproteção, não sei o que, foi em relação ao meu pai. Mas, ao mesmo tempo que
meu pai sempre foi o mais presente na minha criação, também foi a figura de autoridade com quem eu bati de frente, até porque a gente tem um temperamento muito parecido. Eu odiava, né, quando eu era mais nova. Você parece muito com seu pai, eu tinha ódio disso. Tipo assim, quando minha mãe falava isso, é porque ela estava querendo me ofender mesmo. E hoje não, se alguém falar que eu pareço com meu pai, eu tenho muito orgulho, e eu reconheço que pareço mesmo. Então, essa relação de amor e ódio, de bater de frente e de seguir e tal, foi com meu pai. Por outro lado, por ser pai, por ser homem, aí tem uma questão que eu acho que é atávica de todas as mulheres, né? A gente, filho de sociedade machista, várias, inúmeras nossas antepassadas sofreram muito na mão de homens. Então a mulher tem uma história de uma criação já com o pé atrás com o homem, de não confiar. Eu ouvia direto da minha avó, a mãe da minha mãe, ela falava assim: todo homem tem seu ranço. Ora bolas, todo mundo tem seu ranço, né? Mas assim, eu vi, minhas avós eram duas figuras super fortes para a época. Essa minha avó nasceu em 1907 no Ceará. Aí uma irmã casou com o marido, foi morar no Rio. Ela foi-se embora para o Rio, foi trabalhar, foi fazer teatro. Minha avó era uma figuraça, casou com mais de 30 anos. E aquela mulher muito forte que teve 4 filhas. Dessas 4 filhas, somos 9 primas e todas são mulheres muito fortes. Eu nunca tive o exemplo que quase todas as mulheres têm, de ser criada para casar, de ser submissa a homem, que o homem é o mais importante, essas coisas todas, né? Que a gente sabe que muita gente tem. Eu não. E a mãe do meu pai também sempre trabalhava fora, parou de trabalhar para casar, mas sempre foi. Aí, no caso, era tipo assim, o homem da casa, né? Era tipo o dono da casa, essas coisas assim fortes. Mas minha avó sempre teve antenada, conversava de política, assistia tudo que era jornal, documentário e tal. Então, assim, eu não tive exemplo de mulher submissa, nem muito machista, nem de um lado nem de outro. Então, essa coisa, talvez, né, você tem que mostrar a mulher que você é e sobrepor sua mãe. Não, no meu caso, assim, foi uma coisa bem. Essas mulheres, essas minhas ancestrais já estavam bem resolvidas com isso. Mas, de qualquer maneira, resgatei o que eu queria falar. Então, nunca foram mulheres fracas, mas de qualquer maneira, com aquela mágoa de homens. Minhas duas avós, eu sentia muita mágoa. E olha que eu era criança, né? Eu convivi com elas muito jovem. Uma morreu, acho que eu tinha 30 anos, e a outra quando eu tinha 39, uma coisa assim. Mas a convivência maior foi muito jovem. E eu senti uma mágoa muito grande de todas as duas em relação aos seus maridos. A minha avó materna, meu avô tinha. Até uma visita aqui. Meu avô tinha morrido antes até da minha mãe conhecer meu pai. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas ela não tem nenhuma lembrança. Ele pintava, não tem nenhum quadro, não tem foto, não tem nada do meu avô dentro de casa. Eu não sei. Minha tia, depois de eu adulta, resgatou uma foto dele jovem. Então, assim, uma mágoa muito grande. Ela não falava no nome dele e era meio que um clima pesado falar no nome dele. E ele não fez, né? Assim, que eu saiba, não teve agressão física, não era nada. Era só aquele negócio, assim, de uma relação que não foi boa. Até onde eu sei, não teve nada de mais pesado do que isso. E minha avó materna, apesar de ainda continuar sendo a dona da casa com meu avô e tal, minha avó paterna, mas dormia em quarto separado, mantinha distância também. E eu sempre vi também minha mãe muito nessa questão de, porque seu pai isso, seu pai aquilo, seu pai aquilo outro. E aconteceu uma coisa, acho que desde eu falei que eu estou num processo de transformação muito grande desde o ano passado, porque assim, eu sempre bati de frente com meu pai e tinha, né, brigas, olha, passamos 15 anos sem se falar, para vocês terem uma ideia. Eu Nossa. com 15, no máximo, assim, se encontrasse, dava um bom dia, uma boa tarde, mas com 15 anos eu deixei de falar com meu pai e a gente só voltou a falar com uns 30, eu engravidei com 32 anos, aí a gente retomou o contato e hoje a gente é super amigo. Mas sim, aí quando eu fiz terapia no final do ano passado, a minha terapeuta falou, isso é atávico na gente, né? Quantas mulheres já não sofreram violência na nossa cultura? Quantas mulheres já não sofreram violências sérias
dos seus companheiros. Então, assim, essa mágoa em relação aos homens, quando tudo. Parece assim, sabe quando a gente tem aqueles insights que a ficha cai assim do nada? Eu me lembrei, eu tô pensando nessa história. Ô, Liz! Eu pensando nessa história no passado, tá linda. Aí eu pensei, gente, mas eles também têm suas dificuldades, seus problemas, não são só a gente. E assim, eu perdoei, porque racionalmente eu já tinha perdoado, mas sabe quando você perdoa o sentimento assim do fundo da alma? Eu perdoei meu pai por todas as vezes que ele foi grosseiro comigo, ou que a gente se desentendeu. E meu pai, meu irmão, e meus avós, e meus tios. Aí essa questão assim, quando você tem essa sensação do perdão vindo dentro de você, da sua alma, parece que tudo se transforma na sua vida. Parece que você começa a vibrar uma energia tão melhor, fica tão mais em paz. Aí, assim, desde essa tarde, assim, que eu pensei nisso, gente, mas por que a gente tem essa questão, né, um histórico tão pesado de mágoa dos maridos e dos companheiros e não sei o quê? Aí que eu senti essa coisa de não culpar, mas nunca ninguém ia aceitar o outro, voltar àquela questão de aceitar o outro, o diferente, como ele é, com o histórico Mas dele. do, do ranço, vamos dizer assim, com os homens, vem de um tempo, por causa do. Quando começaram a queimar as mulheres, quando começaram a querer deter todo o conhecimento para eles, e aí eles começaram a achar que eles eram os donos de tudo, tal. Começou Uhum, a um ranço por causa disso e que existe até hoje, na verdade, só que as pessoas estão vendo que isso é uma coisa a ser trabalhada, né? E de repente a gente precisava ter passado por isso até para visualizar aonde cada um tem que estar, para entender um pouco a igualdade, porque quando um está muito, o outro está pouco, enfim. Nós vamos passar por muita coisa ainda a respeito de homens e mulheres. uhum. Hoje em dia ainda tem essa coisa das pessoas também terem diferenças com pessoas negras e com pessoas homossexuais. Então, nós estamos sempre passando por processos antropológicos, vamos dizer assim, e Uhum. que difíceis no nosso DNA, porque nós não somos nós somos um monte de gente que foi e que foi da nossa família. Você imagina, eu vim de dois e esses dois vieram de quatro, esses quatro. Então, Exatamente, a gente exatamente. tem atrás com concepções diferentes, tudo arraigado no DNA, e aí isso já está provado, que a É, hereditariedade de ideias, isso tudo também vai para o seu DNA. Então, sim. às vezes você tem alguma coisa que você nem sabe que você tem. Só quando De você onde é tem que alguma veio isso? que você percebe, e aí que você vai ver, pera, de repente eu não conseguia fazer isso porque eu tenho esse sentimento, essa emoção, esse pensamento, mas será que isso é meu mesmo? Entendeu? Uhum. Daí que você entender isso, mas também eu acredito, Gisela, que a gente tem que ter muito amor próprio e muito carinho com a gente, porque às vezes essas coisas que a gente não tem noção que tem, atrapalham muito a nossa vida, mas a gente fica achando que a gente tem defeito, que a gente é assim assado. E não, Não. é uma A coisa gente é que inteiro. exatamente, nós somos seres incríveis, infinitos, maravilhosos, e Uhum. a gente tem muito carinho com essas coisas, porque tem ainda muita coisa por acontecer de agora em diante, né? Agora que liberou um Oh, monte. é, E estamos só se no for início. centrado, não estiver cuidando de si, dos seus sentimentos, né? Vai complicar. Eu hoje fiz uma coisa muito legal. Eu fiz de programação neurobiológica. Você já ouviu falar? Não, não com esse nome, mas recentemente eu li um livro fantástico, chama O Oráculo dos Sonhos, que é do neurocientista brasileiro, assim, muito tarimbado. Ele é o diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o que existe de melhor em neurociência no Brasil. O nome dele é Siddhartha Ribeiro, e ele Dá. fala muito do. Ele é Siddhartha, já só pode vir de uma família maravilhosa para ter recebido esse nome. E
Aí ele fala muito dessa questão, ele mostra a neurociência, porque para os brancos ocidentais você tem que falar na linguagem científica cartesiana para que eles entendam, né? Eu acho muito engraçado, assim, porque o que a física moderna mostra é o que os antigos hindus, os antigos budistas já falam há milhares de anos e precisa via física para falar a mesma coisa. Tudo é energia, somos todos um, né? Então, Não, você assistir qualquer filme, mas só fechando para você voltar. Aí, assim, Siddhartha Ribeiro mostra, através das técnicas científicas, da neurociência, o que é essa reprogramação mental, o que é que vem, né, na nossa vida, que já está cravado nos nossos circuitos neurais, e como é que a gente pode fazer para desprogramar, etc, etc. Então, deve ser nesse sentido. Pode falar. Vou pegar o livro é, depois para mostrar para vocês. eu quero ver, inclusive, porque eu sou a pessoa que come livro com farinha, né? Então é uma coisa de louco. Ontem eu comprei mais dois. Maravilhoso esse livro, você vai ficar apaixonada. Então, eu tô nas duas vertentes. Eu tô na vertente dos hindus, porque eu tô estudando yoga, né? Estou estudando os sutras de Patanjali. Os sutras são fantásticos. E eles falam sobre isso. Os sutras são fantásticos. Se você lê, você cai de cabeça. Porque, assim, a Bíblia é fantástica, mas a Bíblia é mais difícil. Porque eu acredito que a Bíblia é muito difícil. Se você não tiver na vibe e no momento certo daquilo que está escrito, você não consegue captar. As pessoas acreditam que é aquilo que está escrito, só que não é. A Bíblia A Bíblia foi escrita para uma cultura completamente diferente da nossa e por homens. é enlouquecedor, é difícil. Agora, os Uhum. sutras não. Os sutras são de uma facilidade, são singelos, você lê aquilo, você toma aquilo para si, sabe? Naquele momento. É muito fácil, é muito bonito. E é uma vivência, né? E aí hoje eu fiz esse desbloqueio neurobiológico e foi uma loucura, porque as pessoas falam assim, cara, eu não sei como que você tem tanto tempo e não sei o que de tempo que você faz tanta coisa, você toca violão, você faz yoga, você dá aula, você não sei o quê. E aí eu tive prestando atenção nisso e descobri que eu não sou organizada. E como que eu consigo fazer isso tudo se eu não tenho organização de tempo? E aí eu comecei a pirar por causa disso. E eu falei, gente, falando nisso, ó, hoje eu fiz, lembrando de você, hoje eu fiz é, risoto de linguiça com limão siciliano. Hum, Aí delícia. eu faço almoço, eu trabalho, eu atendo, eu dou aula, eu faço aula, eu estudo. Então, quer dizer, e aí eu comecei a fazer esse destravamento neurobiológico a respeito do tempo, de organização de tempo, porque eu quero entender o que é organizar o tempo. Mas será que eu preciso organizar o tempo? Né? E aí, porque tem dias que eu faço 50 coisas e aí eu deixo um dia para não fazer absolutamente nada. E eu acho a coisa mais fantástica, sabendo que eu tenho uma coisa para fazer, mas eu falo, hoje eu não vou fazer, mesmo sabendo que eu tenho para fazer, porque hoje eu tirei o dia para não fazer. Sabe como? Só pode fazer isso quem é dono da própria vida, né? Assim, quem é senhor de si consegue assim, hoje eu vou me dedicar a tal coisa, hoje eu vou fazer tal coisa. Isso E é assim, uma segurança e um autoconhecimento admiráveis. não é que eu não vá fazer nada, por exemplo. Aham. É, mas só que eu não quero fazer nada que não seja divertido, que não seja bom, que eu não tenha vontade de fazer. Entendeu? Apesar de que eu tento levar minha vida da maneira mais divertida que eu consigo, porque eu acredito que isso está escrito na Bíblia, no Alcorão, em todos os lugares. Se você não leva a vida divertida, então tem alguma coisa errada na sua vida. Você tem que se divertir com Com as coisas que você certeza. tem Com no trabalho. certeza. Você já viu alguém ter sucesso sem ter bom humor e inteligência emocional? Você já viu aquelas pessoas que vivem reclamando da vida, ter algum tipo de processo de sucesso, seja pessoal, seja profissional? Essas pessoas que estão sempre vendo o lado ruim das coisas, essas pessoas não andam, a vida delas não anda. Então, Não, é aquela coisa assim, ah, eu tô há 10 anos procurando emprego, eu não consigo. Cara, se você está tentando uma coisa e você não consegue, então o problema não é a coisa. O problema é alguma coisa dentro de você que você está fazendo errado. Você está fazendo isso errado, então vai procurar. A pessoa está tendo
Né? Há 20 anos que eu tentei um relacionamento e não consigo. Por quê? Então vai procurar dentro de você, porque quando é externo é uma outra coisa que não dá certo, mas quando é você que está reincidindo na mesma coisa, então é isso que eu tô falando. A questão da autoconsciência, de ser dono do seu tempo. Você diz fazer nada. A gente nunca está fazendo nada. A gente precisa desses tempos. O cérebro da gente precisa desses tempos de muita tranquilidade para ele poder produzir, Isso. planejar, criar, achar um propósito. Semana Ninguém que acha, ninguém faz um planejamento bom da própria vida se nunca parar para pensar nela. pode. Ó, o livro. Recomendo É, para todo mundo, é fantástico. Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro. adorei o nome, Aqui Siddhartha. ele fala dos sonhos do ponto de vista da neurociência, que é a ciência dele, mas do ponto de vista da filosofia, da história, da psicologia, e ele resgata história lá do pré-histórica, história das civilizações pré-colombianas, para falar como cada civilização lidou com o sonho. Aí ele vem trazer Freud, falando dos sonhos e tal, e Freud passou 100 anos sendo condenado pela ciência. Ciência, sim, ciência de verdade para mim não é isso, né? A visão reducionista científica para mim não é ciência. A, como é que eu vou dizer? O ceticismo na ciência é bem-vindo, mas ceticismo é dúvida, não é negação, né? É, Então, assim, quando a ciência, todos os grandes cientistas, todos os grandes homens e mulheres que trouxeram ideias inovadoras para a sociedade, na sua época foram ridicularizados, riram daquelas pessoas, foram para a Inquisição, foram presos. Freud, quando lançou as ideias dele, eu nem sabia, aprendi nesse livro. Freud, quando lançou as ideias dele, foi taxado de anticientífico pela comunidade científica por um século. E agora, com os avanços de estudo da neurociência, ele está mostrando, ele está comprovando as ideias de Freud através de métodos de detecção dos neurônios. Então ele vem falar. Oi? é porque as pessoas não entendiam, e quando as pessoas não entendem, elas atacam. Isso sempre foi assim. Eu espero Pois que o é. mundo não sucesse, mas Meu pelo que sonho parece. de infância era ser cientista. Quando eu comecei a fazer pesquisa, fazer mestrado tal, que eu vi que dentro das universidades o pessoal estava muito mais preocupado em engordar seus currículos lattes e ridicularizar os outros do que buscar conhecimento. Aí aquilo foi me decepcionando, decepcionando, mas aí hoje eu já penso de outra forma. Nossa, mas mesmo no meio desses, tem alguns cientistas brilhantes, como é Siddhartha Ribeiro, como é Carl Sagan, que é meu ídolo, assim, que trouxe, né, ele trouxe toda aquela linguagem difícil da física. Primeiro, aquele ele juntou várias ramos científicos, várias áreas científicas diferentes para estudar o universo em si, que ele criou a cosmologia, que é a coisa mais linda que eu vejo hoje em termos de ciência. A cosmologia é a união de todos os saberes para explicar o universo. E assim, eu volto naquela questão, né? O que está se descobrindo em cosmologia é o que vários sábios de outras culturas muito antigas já dizem há 1000 anos, né? Mas Mas tem tanta gente admirável em todo lugar que você não pode estar muito prestando atenção na maioria das pessoas que não sai do canto, né? Vale a pena ter essas pessoas admiráveis como exemplo. sim, com certeza. A Catarina falou aqui que cantar no videokê dá uma reenergizada nela. Então, Ah, é Catarina, muito bom. comigo, eu vou de máscara, a gente canta no karaokê. Oi, Denise. O fato, diz ela, do que você estava dizendo sobre as culturas é que, assim, hoje se entende um pouco de que muitas pessoas que antes tiveram saberes muito à sua frente e as Uhum, pessoas que não entendiam. uhum. Algumas pessoas, eu acredito, que já chegaram nesse planeta com esses saberes, porque eles precisavam ter esses saberes para que a evolução se É, acontecesse. E é outras verdade. pessoas estão recebendo, porque nós somos extremamente. O Access fala que nós somos Bob Esponja do universo. Nós Sim, atraímos conhecimento o tempo todo. Só que como a gente não está ligado nisso, a gente não consegue ter essa percepção.
mas tem pessoas que têm. Então, o que está acontecendo, o que está pipocando nesse mundo agora de informação, que as pessoas Uhum. estão recebendo informação de que a informação já está aqui. Então, elas estão buscando essas informações. E isso é E lindo. para você perceber, você tem que parar. Como você falou, tem dias que você tem que parar tudo que é obrigação. Vou perceber o mundo, vou perceber a mim mesmo, mas você só abre essa questão da percepção. Só assim você percebe. Não adianta estar na correria todo santo dia. Ah, estou matando de estudar, trabalhar com mil afazeres, porque aí você não Você tem. consegue se abrir para. Entrou aqui, ó, a Denise. A Denise é uma dessas. Denise recebeu a frequência da felicidade. Ela dá esse curso, a coisa mais linda da face da Terra. Para Que você legal. entender, primeiro que as pessoas nem têm noção, às vezes, do que é felicidade. As pessoas têm noção e acham que assim, eu vou ser feliz aqui hoje, mesmo que amanhã eu esteja triste, mas as pessoas não sabem que felicidade é uma constante. E as pessoas não têm Felicidade é noção uma constante. O oposto de tristeza não é felicidade, é alegria. Eu também. sempre me considerei uma pessoa muito feliz, apesar de ter momentos tristes e momentos alegres. Mas, assim, se é uma coisa que eu tenho gratidão na vida, é por essa sensação de ser feliz. Sim, mas a felicidade, com certeza é constante. E os momentos tristes, eles trazem consciência para você, assim como os momentos alegres. Você viu aquele filme? Eles trazem uma limpeza. Tem um Quando você filme que chora, fala. você se limpa. Como é que é o nome, gente? Esqueci o nome do filme. Tem um filme que mostra seu cérebro com cada sentimento. Tem alegria, Ah, tristeza. divertidamente. Rapidamente. Aquele desenho é a coisa mais fantástica da face da Terra. Porque quando a alegria percebe que não é só ela que traz memórias e que você não tem que ter só memórias felizes, que a tristeza buscou uma memória base e depois, porque os pais foram conversar com a menina, aquilo virou alegria, né? Que ela conseguiu comemorar. Ou seja, todas as emoções que nós temos são importantes. As pessoas tentam não sentir determinadas coisas por criação, porque a gente acha que assim, ódio, raiva, tristeza, isso a gente não precisa sentir. Eu tenho que ser uma pessoa feliz, né? Principalmente hoje em dia nas mídias sociais, tal. Então, a pessoa não é inteira, porque se você não sente o sentimento, não entende o sentimento que você está passando agora, meu papagaio. Aí o que que acontece? Você não consegue encontrar as outras possibilidades, porque você tem que sentir o que está acontecendo com você. Tá com raiva? Sente a raiva. Por que que essa raiva está vindo? E qual o Eu problema estava de ter? conversando. Eu Tudo estava bem. conversando com as amigas sobre isso. Eu tô querendo, eu queria me alimentar de forma mais saudável, eu queria fazer atividade física todo dia, mas eu tô sem energia, eu não tô conseguindo fazer isso no isolamento, eu tô me pegando triste. Eu falei, gente, mas vamos sair dessa vibe que, né, que para mim é um dos grandes males da nossa cultura atual, da nossa civilização. Você tem que estar alegre o tempo todo e ser lindo e ser forte o tempo todo. Não, cada sentimento que a gente tem ele por um propósito. Cada um é uma fonte de aprendizado e a gente tem que. E assim, não tem sentimento bom nem ruim. Não existe isso. Por exemplo, agressividade. Você vai falar, é ruim. Não, tem horas que você precisa ser agressivo. E tem horas que você só consegue coisas com a sua agressividade. Ah, pureza é bom. Não, pureza demais não. Então, assim, você não tem qualidades e defeitos. Isso é uma coisa que eu falo desde que eu sou adolescente, eu acho essa frase. E eu vou falar de novo. Você Por tem exemplo, características que podem ser bem usadas ou mal usadas, dependendo da hora, do local e da intensidade. Se você tem alguma característica que ela é muito exagerada, busca o equilíbrio nela. Mas nunca é você tem que se abraçar, isso faz parte de você e isso tem um propósito. E assim, isso é como divertidamente só usa 4 sentimentos, porque para criança pequena são sentimentos bem básicos, 5, né? É alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. Alegria, tristeza, nojo, medo e raiva, que são os mais básicos da primeira infância, porque é um filme feito para criança pequenininha. Quando você vai crescendo, você vai vendo mais uma série de variantes disso e vai agregando mais um monte de sentimentos.
E toda Olha, vez assim, por exemplo, quando eu tô triste ou chorando, eu falo assim: ah, eu tenho que me abraçar e me acolher agora, saber que isso vai passar, curtir minha tristeza e procurar por que que eu tô triste nesse momento? Qual é a origem disso? Tô de TPM? Às vezes é só orgânico, às vezes é só um hormônio que tá fora do lugar. Mas às vezes não, você tá, né, você trouxe à tona uma coisa que estava escondida, você pensou outro dia, sonhou com uma coisa que te doeu há muito tempo, e aí você ficou triste. Mas você, para você se limpar e se liberar disso, você precisa olhar para aquela tristeza ali e tomar consciência dela para deixar ela embora. Então, assim, tristeza é importante, alegria é importante, sensação de sucesso como motivador, sensação de fracasso para você encontrar seu erro. Tudo, tudo que você tem que abraçar e procurar, né, a consciência daquele negócio, e não simplesmente ficar, ah, tô, não consigo ficar bem, começa a reclamar da vida. Não, cara, nem todo mundo tá bem o tempo todo, não. Não adianta fazer um monte de terapia, um monte de yoga, recitar vários mantras e não sei o quê, se você não vai entender que você vai continuar sendo uma pessoa triste. Né? Assim, nunca mais vou sentir tristeza. Não, ainda vai sentir tristeza em determinados momentos. Eu estava conversando isso ontem com meu filho. Estava falando da questão das terapias alternativas, como tem um preconceito muito grande em cima, tanto para o bem quanto para o mal. Ah, porque não é comprovado cientificamente, não tem eficácia. Oi, se a ciência vivesse só do que já está comprovado, ela não avançava nunca. Aí, assim, por outro lado, tem aquele negócio: vou resolver todos os meus problemas agora porque eu vou fazer terapia com um guru ali, de um coach de não sei o quê, e agora, de repente, eu vou ser uma pessoa do bem. Não, você vai continuar. Qualquer terapia, seja, né, seja tradicional, seja alternativa, primeiro, você tem que combinar com ela e sentir que aquilo está te fazendo bem. Quando você escolhe um médico, tem vários, por exemplo, se você precisa de um urologista, tem vários, mas você vai continuar naquele que você sentiu afinidade com ele. E só esse, o tratamento desse cara vai resolver. Então, isso vale para qualquer tipo de terapia, seja mental, seja física, tal. Você tem que entrar em sintonia com aquilo. Mas nada, a natureza. Outra frase que eu gosto muito: a natureza não dá saltos. Toda a evolução é aos pouquinhos. Não adianta você amanhã querer que tudo esteja resolvido. Respeite seus processos. É uma frasezinha de Facebook, mas eu vi. Tudo se dá por processos. eu tô E lendo um livro sobre isso, Sapiens. Já leu? Sapiens. Não, mas Mamãe Leo me fez um resumozinho. É E isso é aí. engraçado que ele é ateu, como é? Yuval Harari, ele é ateu e ele recomenda meditação e ele medita todo santo dia. É muito legal isso. Não precisa ser a respeito de Deus, não precisa ser a respeito de nada. A meditação é o Uhum. encontro de você mesmo, né? A E aí, quando você. meditação é a hora de limpar a mente, exatamente, para, né, para poder buscar as respostas. Não adianta, com uma cabeça doida, cheia de troço, você Mas não. eu Tem gente que confunde. acredito que meditação te traga respostas. Eu acredito que a meditação Não. ela Ela consegue. limpa a sua mente para você, num estado mais tranquilo, poder procurar suas respostas depois. Não é na hora da meditação, não. A É, meditação é como se fosse o repouso necessário do cérebro. então, quando eu faço meditação, eu consigo ter calma e eu consigo me Uhum, conectar com o meu eu superior e consigo. exatamente. Quando eu me conecto com o meu eu superior, eu consigo me conectar ao todo, porque você esquece disso aqui, do seu corpo. Uhum, Você é. usa só o seu espírito, sua energia, e aí você consegue ter uma conexão com o todo lá fora. E é interessante Isso. porque as pessoas falam assim, cara, eu sento e não consigo fazer nada. Eu não consigo nem ficar sentado direito. Eu falo, mas é um exercício diário. Você não acha que se você Não é sentar, não simples, precisa vai de ter. prática, é aos pouquinhos, você vai conseguir aquietar a mente durante 1 minuto, no outro dia por dois. ah, Mas é prática, não é simples, não. Do nada, se você tá com a cabeça agitada, você vai conseguir meditar, não é assim, não. Você falou das suas amigas que queriam fazer yoga, comer melhor. A pior coisa que a gente pode ter na vida é culpa. Culpa engorda, olha, Com culpa deixa certeza. mal. Então é assim, ó, eu não consigo Culpa, comer mágoa e medo. Esses são os três piores sentimentos que existem. então, eu não consigo comer coisa saudável, ok. Mas tenta colocar uma salada quando você for comer alguma coisa. Não come, não Uhum. toma
refrigerante todo dia, né? Uhum. Se você fizer algumas coisas, porque assim, a única pessoa que pode fazer alguém por você nesse mundo é você mesmo. Se você não Claro, consegue, então ninguém vai conseguir. E se você disser pro seu cérebro, eu não consigo, ele vai dizer, ok, e aí que você não vai conseguir mesmo. com certeza. Com Então, certeza. Você já viu alguém conseguir alguma coisa dizendo que não consigo? Você já viu nossa, alguém ter algum tipo de prosperidade, seja material, afetiva, você quer dizendo comigo não dá certo? Eu não consigo, eu não estou conseguindo. Não dá. Não dá. Isso é a programação mental, a história da programação mental. você está se programando negativamente. Exatamente. E não Se tem aquelas programando para não pessoas que conseguir. eu não consigo arrumar namorado, eu tenho o dedo podre. Então, Uhum. não tem. Exatamente. Então, Exatamente. É você aquela, é a história de você estar entrando numa vibração com você, não que você é inteiro, plena, que vale a pena. Tipo, eu tenho o Exato. dedo podre, só aí já é um defeito. Você está se vendo negativamente. Você vai atrair pessoas que têm uma visão negativa a si própria, porque ninguém consegue ter uma visão positiva do outro se tem uma negativa de si mesmo, né? Isso é impossível. Ninguém Não. ama outra pessoa se não tem amor próprio, né? E Então é aí, exatamente isso. e como você vai deixar alguém gostar de você se você não gosta? Então você vai Uhum. ter relacionamentos conflituosos e não vai conseguir nada. É. Tipo assim, às vezes você tá com a pessoa, pô, que pessoa legal. Se a pessoa não se acha legal, não adianta. Você pode dizer isso 10 vezes para ela, não vai, né? Não vai entender, não, não vai ser legal para ela mesma se ela não se acha legal. Exatamente. E é enlouquecedor isso, porque você pensando, por exemplo, em coisas simples, se você chegar e falar assim, por exemplo, eu desenho mal, eu, pessoa Leila. Uhum. Então, entrei numa de que eu falei assim, eu vou começar a desenhar e vou desenhar direito. Aí eu ainda fico zoando que eu sou louca e falo sozinha. Eu fico assim, tá ouvindo, né, cérebro? Tá prestando atenção, né? E aí eu começo. Eu não, é porque eu não quero gastar muito tempo com isso, que não é uma coisa que eu acho prioritária para mim desenhar bem, Uhum. entendeu? Eu prefiro estar lendo livro do que tentar desenhar. Mas quando você se coloca na posição do eu quero fazer, eu escolho aprender, eu escolho acessar esse conhecimento, e aí você melhora muito, sabe? É a mesma coisa do ai, puta que pariu, quando você bate o dedinho. Ou então, ai, gratidão, porque vai acontecer alguma coisa que eu não vou precisar usar o dedo. É a história do chinês que era labrador. Você conhece a história? Bom, Ele tem. Chinês, ele tem um cavalo. E aí ele dorme quando ele acorda, os outros labradores estão todos ali falando: Nossa, seu cavalo fugiu. Que pena, que coisa ruim, né? Aí ele vira para eles e fala assim: talvez. E aí, tranquilo. No dia seguinte, ele está escutando um barulho quando ele acorda, e aí ele vai lá fora ver o que está acontecendo, e uma balbúrdia, e aí um monte de gente, cavalo. Aí o que aconteceu? O cavalo dele que tinha fugido, ele voltou com um monte de cavalo selvagem. Aí o pessoal, nossa, que sorte! O seu cavalo trouxe um monte de cavalo. Isso é uma sorte muito grande, né? Aí ele falou, talvez. O filho dele subiu no cavalo, num dos cavalos selvagens, para treinar o cavalo. Caiu, e quebrou a perna. Aí o pessoal, poxa, que azar! Seu filho caiu e quebrou a perna. Aí ele falou, talvez. No dia seguinte, chegou o pessoal do exército chamando o filho dele para ir para a guerra. E o filho não podia ir, estar com a perna quebrada. O pessoal, caramba, que sorte! Ele falou, talvez. Por quê? Porque a gente polariza todas as coisas. A gente não olha aquilo é só como um evento. Se você começar a olhar exatamente sem juízo de valor. Isso é a coisa mais fantástica do mundo. e quando você mete um talvez, aí a sua vida vai assim, ó, porque você não está polarizando. Tudo tem dois lados, tudo. Tirando episódios de violência extrema, claro, não tô falando isso, mas assim, tudo tem dois lados. Mas mesmo essa história de episódio de violência, essa fábula é maravilhosa, eu conheci, você foi contando, eu lembrei.
Tem uma história real que eu soube outro dia, não sei onde é que eu vi isso. A história de Romero Brito, você sabe? Romero Brito é aquele Não que te contei, artista pô. plástico. Oi? Não que te contei. Foi você a história do tiro, né? Que ele É. levou o tiro e ele, em vez de ficar lá chorando as pitangas, foi pro hospital. Depois o cara ficou, né, o cara se sentiu culpado porque tinha dado um tiro nele, porque tinha confundido ele com outra pessoa e bancou os estudos dele. E hoje ele é podre de rico por causa da formação dele em artes plásticas. Ele virou um artista plástico podre de rico. Foi você que falou então na live. Tinha É. possibilidades. Ele Hum? podia ter feito muitas coisas. Ele poderia ter gasto dinheiro em outra coisa, ele podia ter feito zilhões de coisas, mas ele resolveu seguir isso e ele hoje é essa pessoa. A gente não tem a menor noção de como seria se ele tivesse escolhido outra coisa. Uhum. Mas isso acontece com a gente toda hora. Por exemplo, se eu beber água agora, ou beber chá, ou tomar um refrigerante, ou tomar um, sei lá, é, são coisas diferentes e vão acarretar em coisas diferentes na minha vida. As coisas vêm em onda. Então a gente tem que aproveitar e surfar nelas, né? E é engraçado esse negócio das pessoas ficarem atribuindo juízo de valor positivo ou negativo demais a qualquer coisa. Eu falo, Leila, você tá com a blusa rosa. Esse comentário, sem falar o que, que eu acho de rosa, se eu gosto, se não gosto, não sei o quê. Quando você é uma pessoa muito com autoestima muito baixa, você fala, pô, tá me criticando, não gostou do rosa da minha blusa. Quando você é uma pessoa que tem um ego inflado, aí você fala assim, tá elogiando minha blusa rosa, arrasei. Não, eu fiz um comentário sem o mínimo juízo de valor. Leila, você tá de blusa rosa. É uma constatação do que eu tô vendo. Em nenhum momento eu disse, nem. E assim, eu procuro, isso é uma coisa que eu procuro levar a minha vida sempre. E é muito engraçado, como às vezes você fala assim, eita, você tá deitado em cima da sua perna. Quando é uma pessoa muito reativa, ela fala assim, o que que tem? Né? Ou então, o oposto, né? Quando é uma pessoa com ego muito inchado, você gostou? Então, essa história né, de para, não julga, analisa, recebe o diferente, vê o que que serve para você, não para os outros. Foi outra coisa legal que eu assisti, que eu aprendi na terapia, não carrega problema dos outros para você, aquele problema de fulano, deixa que fulano resolve, né? Os Cada um com seus. suas correntes. Não é nem problema, né? É questão. Eu não digo nem que eu não tenho problema, tenho questões a serem resolvidas. Tem gente que gosta de ter problemas. Eu prefiro, não, Ah, sim. coisas que eu tenho. Olha só, Tem gente que você pergunta, você tá bem? Ah, hoje tá doendo tal coisa. Você tá bem? Ah, hoje eu tô cansado. Como é que você é, tá hoje? Ah, minha garganta tá doendo. A pessoa só responde assim, já viu? Tem um monte de gente assim. Um monte e não, aí, graças a Deus não é um monte não. olha só, Gisela, obrigada por ter vindo Oi. hoje. Só 25 segundos e a gente está terminando. É, Com certeza, o Instagram tá mandando a gente embora. a gente viajou aqui, saiu do tema amizade e deu um monte de viajada. Mas obrigada, obrigada demais pelo convite. Beijo muito grande e obrigada aí quem assistiu. Obrigada,